Max Weber, um dos fundadores da sociologia moderna ao lado de Durkheim, nasceu em 21 de abril de 1864 em Erfurt, na Prússia, atual Alemanha. Ele era filho de um influente político e uma mãe educadora, o que contribuiu para o seu ambiente intelectual desde cedo. Weber estudou História, Direito, Economia e Filosofia na Universidade de Berlim e se tornou professor de Ciência Política e Sociologia. Sua obra mais conhecida, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, publicada em 1905, estabeleceu uma conexão inovadora entre a ética religiosa e o desenvolvimento econômico. Ao longo de sua carreira, escreveu diversos outros trabalhos importantes, incluindo Economia e Sociedade, 22, em que apresentou conceitos fundamentais para a sociologia e as ciências sociais. Weber viveu em uma época em que várias correntes de pensamento moldavam a pesquisa nas ciências humanas. O positivismo, representado por Auguste Comte, enfatizava a observação empírica e a lógica dedutiva, propondo que as ciências sociais deveriam seguir os métodos das ciências naturais. Em contraposição, o historicismo defendia a análise das condições históricas e sociais que moldavam a sociedade, considerando que o conhecimento era sempre influenciado pelo contexto temporal. Weber, embora reconhecendo a importância da análise histórica, procurou um equilíbrio, defendendo a necessidade de uma abordagem científica que também incluísse a interpretação subjetiva das ações sociais. Outra corrente influente era o hegelianismo, que enfatizava a dialética e a evolução da história por meio do conflito de ideias. Weber se distanciou da filosofia hegeliana, argumentando que a história não seguia uma trajetória linear ou pré-determinada. Da mesma forma, ele interagiu criticamente com o marxismo, reconhecendo a importância da luta de classes, mas rejeitando a ideia de que a economia determinava exclusivamente as estruturas sociais e culturais. Para Weber, a cultura e a religião também desempenhavam papéis significativos na formação das sociedades. O tipo ideal concebido por Weber é uma ferramenta fundamental na análise sociológica. Ele consiste em uma construção mental, abstrata e idealizada, que serve como um padrão de comparação para compreender a complexidade da realidade social. Ao selecionar e acentuar determinadas características de um fenômeno, o sociólogo cria um modelo puro idealizado, que permite identificar as principais tendências e regularidades. Por exemplo, o tipo ideal de burocracia weberiana, caracterizado por hierarquia, divisão de trabalho, impessoalidade e formalização. Isso serve como um ponto de referência para analisar as diversas formas de organização burocrática existentes na sociedade. Ao comparar uma organização real com esse tipo ideal, o sociólogo pode identificar os desvios e as particularidades que a caracterizam. Os tipos ideais não são encontrados na realidade em sua forma pura, mas servem como um instrumento heurístico para a construção de teorias e a formulação de hipóteses. Ao mesmo tempo, e na mesma forma em que são idealizados, eles são construídos a partir da observação da realidade social e, portanto, possuem um caráter empírico. É importante destacar que a construção de tipos ideais envolve um processo de seleção e acentuação de características, o que implica um certo grau de subjetividade. No entanto, essa subjetividade não invalida a utilidade do conceito, pois os tipos ideais são construídos com base em critérios teóricos e metodológicos rigorosos, o que garante a cientificidade das ciências humanas. Weber enfatizou que o trabalho científico do sociólogo deveria ser guiado pela busca da compreensão do significado das ações sociais, o que o levou a desenvolver sua tipologia de ações sociais com 4 tipos. A ação tradicional, que é guiada por costumes e hábitos. A ação afetiva,
que é movida por emoções e sentimentos, a ação racional por princípios, que é fundamentada em valores éticos ou morais, e a ação racional por fins, que é orientada para a obtenção de resultados específicos. Essa tipologia permite uma análise mais profunda das motivações por trás das ações humanas, reconhecendo a diversidade e a complexidade do comportamento social. Outro conceito fundamental na obra de Weber é a tipologia de dominação, o que ele divide em 3 tipos: a dominação tradicional, baseada na legitimidade de costumes e tradições; a dominação carismática, que se apoia na devoção de líderes carismáticos; e a dominação racional, que é fundamentada em normas legais e administrativas. Essa análise de formas de dominação permite compreender as dinâmicas de poder nas sociedades e as legitimidades que elas sustentam. Weber também investigou a relação entre a religião e o desenvolvimento econômico, argumentando que a ética protestante, especialmente a calvinista, desempenhou um papel crucial no surgimento do capitalismo moderno. Ele apontou que a ênfase na disciplina, no trabalho árduo e na frugalidade, características da ética protestante, contribuiu para a formação de um espírito capitalista que valorizava a racionalização das atividades econômicas. Essa conexão entre a religião e a economia foi um dos pontos altos de sua análise sociológica, mostrando como crenças religiosas podem influenciar comportamentos econômicos. A racionalização, outro conceito central na obra de Weber, refere-se ao processo pelo qual as atividades humanas são organizadas de maneira lógica e eficiente, buscando a maximização de resultados. Essa tendência é evidente no desenvolvimento do capitalismo, onde as práticas econômicas se tornaram cada vez mais sistemáticas e organizadas. No entanto, Weber também alertou para o desencantamento do mundo, um fenômeno associado à modernidade, em que a racionalização e a secularização levaram à perda de significados e valores que antes eram sustentados por visões de mundos religiosos e místicas. Essa ideia ressoa com a crítica de Weber ao fato de que a crescente racionalidade poderia levar a uma forma de vida desprovida de sentido e emoção. Mas Weber também estabeleceu uma relação significativa com historiadores ao integrar a análise sociológica à compreensão dos fenômenos históricos. Ele argumentou que a história não deveria ser vista apenas como uma sucessão de eventos, mas como um campo rico em significados sociais e culturais que moldam o comportamento humano. Enquanto muitos historiadores da época tendiam a focar na narrativa cronológica e nos fatos isolados, Weber propôs uma abordagem que destacava a importância da interpretação dos significados das ações humanas dentro do seu contexto histórico. Suas ideias sobre o tipo ideal e a ação social influenciaram historiadores a considerarem-na as estruturas motivacionais dos indivíduos que impulsionam os eventos históricos.